alunos, bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Hoje vamos tratar sobre o tema a ação rescisória e vamos corrigir as questões disponibilizadas no nosso material didático, ok? Então vamos lá, Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, pode-se propor a ação rescisória quando: letra A, violar manifestamente apenas dispositivo constitucional. Essa palavra apenas é sempre muito problemática em questões porque restringe o universo, né, daquela incidência de uma norma, e não foi diferente aqui nessa questão. A alternativa está errada. Vamos ver o porquê. O artigo 966, que trata aí da ação rescisória, ele elenca as hipóteses em que ela é cabível. E no inciso 5, trata da expressão violar manifestamente norma jurídica, o que contraria o nosso dispositivo, que restringe a violação apenas à norma constitucional, portanto está errado. Segunda alternativa: pode-se propor rescisória quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo administrativo ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Essa questão também está equivocada por força de lei. Vocês observarão que as questões que tratam sobre tribunais, processos nos tribunais, recursos, não evocam muito a doutrina ou a jurisprudência, e sim o texto legal, até porque o texto legal já é rico em detalhes e o novo código incorporou muito dos entendimentos jurisprudenciais. Não é diferente aqui. A alternativa B está errada por força do artigo 966, inciso 6º, em que trata do processo criminal e não do processo administrativo como base para a fundamentação de ações rescisórias. Vamos prosseguir. Alternativa C: é cabível a ação rescisória quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Corretíssima. Por força da letra da lei, a alternativa C está ipsis literis copiada do artigo 966, inciso 7º, que traduz exatamente esse texto. Vamos ver qual é o erro da alternativa D. É cabível a ação rescisória se verificar que foi proferida por força de ininteligência do juiz. Não era nem preciso investigar o ordenamento jurídico, a legislação, para já desconfiar, né, dessa alternativa. A ininteligência do juiz seria uma questão muito subjetiva a ser apurada. Quais seriam os critérios objetivos, um questionário de eficiência, de conhecimento? Então, por aí a gente já poderia afastar. E basicamente é uma das alternativas que não existem na lei, não existe essa previsão legal. O rol do artigo 966, seus incisos, é taxativo no que diz respeito às hipóteses de cabimento da ação rescisória. Ok? Vamos prosseguir. Questão número 2. Reformando a questão número 1, é a alternativa C, o gabarito. Agora, questão número 2. O enunciado diz: a ação rescisória é a ação de conhecimento de natureza constitutiva negativa, que se destina a desconstituir a coisa julgada nas hipóteses de rescindibilidade previstas em lei. Correto, artigo 966 e seus incisos. A respeito dessa ação autônoma de impugnação de decisões judiciais, é correto afirmar. Interessante esse enunciado, né? A ação autônoma de impugnação. É isso mesmo. A ação rescisória, ela tem por objetivo ser uma impugnação, ser uma peça de resistência, ser um instrumento de resistência. Agora, ela é uma ação autônoma, que é justamente o que a diferencia dos recursos, que são meros prolongamentos de uma relação processual existente. Vamos analisar a alternativa. Letra A: a decisão transitada em julgado. Bom, a respeito dessa ação autônoma, da ação rescisória, é possível confirmar que a decisão transitada em julgado,
que impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente será passível de impugnação por meio de ação anulatória, não sendo cabível ação rescisória por não se tratar de decisão de mérito. Não, senhores, essa é a previsão do artigo 966, parágrafo 2º e seus incisos 1 e 2, que traz justamente a demanda, a decisão que impede propositura de nova demanda ou a admissibilidade de recursos, são os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 966. E não é cabível, não se trata de uma ação anulatória, trata-se de uma ação rescisória. A ação rescisória também é cabível contra decisões terminativas, ou seja, decisões que não adentram o mérito da questão. Portanto, a alternativa A está errada. Alternativa B. Contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe fundamentou, já é o caso distinguishing, da ideia de precedentes, que nós estudamos em aulas passadas, do overruling, e alguns argumentos, né, que devem ser levados na decisão. Aqui é a hipótese da distinção, que não foi considerada. Hipótese que em que caberá ao autor, segundo a alternativa, sob pena de improcedência liminar do pedido, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Então, o raciocínio seria esse, porque a desconsideração do distinguishing sobre aquele caso pode ser fundamento, sim, de uma ação rescisória, mas os efeitos não são a improcedência liminar do pedido. Uma vez que o autor não demonstre essa distinção, a penalidade prevista na lei é a inépcia, ou seja, não há o fundamento, a prova daquela distinção, portanto é inepta aquela postulação, mas não cabe ao julgamento preliminar do mérito na questão. A improcedência liminar do mérito é uma decisão muito cara, muito pesada, pois ela já adentra o mérito, e a questão aqui é uma questão de prova, uma questão técnica, não é uma questão de análise de mérito, ok? Mas, além dessa lógica, há também a previsão expressa do artigo 966, inciso 5º, parágrafo 6º, quando se refere justamente a essa questão das distinções dos precedentes, que a pena para aquele que não demonstrar o seu direito é a pena de inépcia. Portanto, a alternativa B também está errada. Vamos agora para a alternativa C. O direito à rescisão do pronunciamento judicial, nas hipóteses previstas em lei, se extingue em 2 anos, correto? É o prazo. Contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Prazo este improrrogável, correto? Ainda que se expire em dia em que não houver expediente forense, por se tratar de prazo decadencial. O problema é justamente esta questão. A prorrogação, realmente os prazos decadenciais e os prazos decadenciais, eles não são impedidos nem suspensos, mas aqui trata-se de um direito subjetivo do autor, de estabelecer aí a nulidade, de constituir, né, uma nova situação jurídica. Portanto, é um prazo que não é prescricional. Então, o prazo prescricional, ele pode sim ser interrompido, como é aqui no caso da alternativa C, que está previsto no artigo 975, parágrafo 1º, que diz: prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo referente ao caput, que é justamente referente a esse prazo de 2 anos do trânsito em julgado, no dia em que não houver expediente forense. Então, o erro da questão está justamente aí, uma vez que trata o prazo como se fosse decadencial, né? Mas a natureza do prazo é prescricional, portanto, passível aí de interrupção. Vamos para a alternativa D. A decisão do mérito transitada em julgado
pode ser rescindida quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso. Esses são os requisitos, né, da rescisória. Capaz, essa prova, de por si só lhe assegurar pronunciamento favorável, hipótese em que o termo inicial do prazo será a data de descoberta da nova prova. Ok, tudo correto até aí. O termo inicial justamente é da onde vai correr, né, aquele prazo. Observado o prazo máximo de 10 anos contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Falamos mais uma vez que o problema sempre é a letra da lei. O examinador aqui não te pede um conhecimento doutrinário, um conhecimento jurisprudencial, ele te pede o conhecimento exato do artigo 966, combinado com o artigo 975, parágrafo 2º, que traz aí esse prazo que tem por termo inicial o trânsito em julgado. É o prazo de 5 anos, não é o prazo de 10. Este é o erro da alternativa D. Só nos resta agora a alternativa E, né? Vamos ver se está correta. Bom, nas hipóteses de cabimento de ação rescisória por simulação ou colusão das partes, a fim de fraudarem a lei, o prazo para a propositura da ação começará a contar para o terceiro prejudicado e para o MP, que não interveio no processo, a partir do momento que tiveram ciência da simulação ou da colusão. Correto, senhores. Artigo 975, parágrafo 3º. Professora, tá faltando só uma coisa. O que é simulação? O que é colusão? Senhores, colusão vem da ideia de conluio. É uma combinação feita pelas partes para prejudicar aquele processo de má fé, para desconstituir a coisa julgada sob não uma ofensa ao ordenamento jurídico, mas sim um objetivo ilícito, um objetivo contrário ao direito. Então, uma vez que as partes, às vezes o autor e réu, combinam ali, vamos adentrar com o processo tal, para ter um benefício que será calculado extrajudicialmente, se isso foi identificado pelo Ministério Público, a partir do momento que ele tiver ciência dessa colusão, ele poderá, sim, atacar essa postura das partes. E, por outro lado, a simulação é aí um ato também fraudulento, ambos acabam sendo, né, fraudes, práticas aí que visam enganar, induzir a erro juiz e outros agentes aí sujeitos do processo. Porém, a simulação, ela justamente tem a aparência de um negócio jurídico legítimo. Entretanto, o elemento subjetivo, mais uma vez, é aquele considerado, e o elemento subjetivo é de um negócio jurídico que também não está ali sendo observado no direito e, por vezes, não seria nem tutelado pelo direito. Okay? Então, a partir da ciência desses dois problemas, dessas duas má condutas, né, das partes, aí será possível começar a contagem do prazo. Então, veremos a próxima questão, a questão número 3, né, do nosso questionário no próximo vídeo.